pessoa tem vontade de comer na diabetes tipo 2 porque o organismo dela não está conseguindo absorver o açúcar e esse açúcar está ficando no meio do caminho, lá no sangue, e essa glicemia dá alta, esse açúcar no sangue dá alta, e também aquela ansiedade por tudo que está por vir e acaba dando vontade de comer e não a fome em si. Às vezes é fome, às vezes é vontade de comer. A fome, ela acontece quando esse açúcar está ficando no meio do caminho lá no sangue e o corpo não absorve. A vontade de comer vem muito pela ansiedade do que está por vir, do que a pessoa espera ou tem medo de romper com costumes que ela não quer ou tem medo como será a vida dela. De onde vem isso, essa vontade de comer? Né? Às vezes é fome, às vezes é vontade de comer. Quando eu sei que é fome? Quando eu sinto fome, claro. Mas assim, o que está relacionado com a questão da fome na diabetes? Se você está sentindo fome, verifique sua glicemia. Possivelmente, ela está bem alterada. Quando essa glicemia está bem alterada, principalmente mantendo essa glicemia de 200 por muito tempo, e se essa barriga está aumentada, como eu sei que a minha barriga está aumentada? Mede a circunferência abdominal. Se masculino der acima de 104, já tem bastante gordura nesse abdômen, viu? Se feminino tiver acima de 88, já tem bastante gordura nesse abdômen. E essa gordura nesse abdômen, aquela gordura por dentro mesmo, ela vai causar a resistência à insulina, que a gente chama. O pâncreas produz insulina, a insulina tira a glicose lá do sangue, só que por vários fatores, essa glicose continua lá no sangue, ela não sai, porque a insulina está resistente. Às vezes, essa gordura abdominal, ela ajuda bastante essa resistência à insulina. Às vezes, foi o excesso de glicose que você ofertou através da alimentação para o seu corpo, e o seu corpo já produziu tanta insulina que ele cansou. Mais ou menos isso? Que ele cansou. Então, ele já não funciona direito. Não funciona direito. E essa glicose está no sangue. Você mede sua glicemia, 250, 200, 300. E quando essa glicose fica lá no sangue, ela não chega nas células para produzir energia corretamente. Então, a engrenagem do corpo está tudo bagunçada. E o nosso corpo ele é feito para funcionar perfeitamente. Quando eu bagunço alguma engrenagem, por exemplo, a absorção do açúcar do sangue pela resistência à insulina, ela dá problema em outras coisas. Então, a fome acontece porque eu não estou conseguindo absorver a glicose, não estou conseguindo absorver ali e fica como se o organismo não comesse. Eu me alimento, mas o alimento fica no meio do caminho, como se tivesse um buraco, mais ou menos isso, só que fica lá no meio do caminho, esse meio do caminho é o sangue. E aí, claro que junto quando tem essa fome, geralmente tem muita sede, geralmente tem perda de peso, né, urina bastante. Também tem vídeo no canal falando sobre esses sintomas, especificamente sobre esses sintomas aqui. Então, dá uma olhada, que tem bastante conteúdo para você assistir aqui. E o outro ponto, que é muita vontade de comer, às vezes é essa ansiedade, esse medo da mudança, esse medo de que está por vir. E aí, se você está com isso, você está numa fase que a gente chama da mudança de contemplação, né? É uma teoria da mudança de comportamento que acontece com qualquer um, comigo, com você, em qualquer situação da vida, certo? É uma fase que eu sei que eu tenho que mudar, eu quero até mudar, só que eu tenho medo de romper com o passado. Por exemplo, a pessoa com diabetes tipo 2, ela descobriu que tem diabetes já
já tinha criado uma vida. É diferente de uma pessoa com diabetes tipo 1, que a maioria das pessoas com diabetes tipo 1 descobrem, né, criança ou adolescente. Então, ela já cria os hábitos dela, já colocando a diabetes na vida dela. Então, o impacto da mudança não é a mesma. A pessoa com diabetes tipo 2, não, ela rompe com alguns costumes. E esse medo de romper com a vida que era antes, ela é muito grande e te paralisa, certo? Então, se você sente essa vontade de comer sem a fome, talvez você esteja nessa fase dessa mudança. E assim, tá tudo certo. Acontece comigo, acontece com você. Agora, diante dessa informação, eu sei, você sabe que se você sente isso, você pode ir para a próxima fase de ação. E buscar como sair de uma glicemia de 200, vai fazer você agir, vai te dar o passo a passo para você sair dessa fase de paralisação. Então, às vezes, essa muita vontade de comer é o medo de romper com a vida, de pensar, eu nunca vou ter minha vida como era antes. Ela pode ser melhor.